Enquanto o povo fica se preocupando com a teologia michuruca do Fábio Sabino, as pessoas deixam de estudar as coisas básicas do Evangelho e ensinar essas coisas a quem é idôneo. A informação que Paulo deixa para a gente é que a gente deve ensinar essas coisas bíblicas para quem é idôneo, né? E não para qualquer pessoa, para que depois eles possam se voltar contra o Evangelho. A questão é que muitos falsos pregadores, até são conhecedores do hebraico, do grego, eles simplesmente não têm a luz, eles não têm o Espírito Santo. Então, por que perseguem o cristianismo? Por que tentam afundar o cristianismo? Eu não vejo eles fazer isso com outra religião. Eles tentam ganhar no conhecimento e às vezes aqui no Brasil, por exemplo, não tem pessoas com a mesma capacidade no hebraico, no grego, para poder conduzir um debate, né? E aí acaba perdendo o debate e fazendo a alegria dos ateus. Mas qual é a preocupação que a gente tem que ter nisso? A preocupação que o cristão tem que ter é de ministrar a palavra para quem quer ouvir. Esse debate com ateu, essas questões, elas não alteram nada. Se bem que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Mas fica aquela questão de você perder o debate, aí um daqui faz um corte para dizer que venceu, o outro dali faz outro corte para dizer que o outro perdeu. É uma série de bobeira que uma escrotice, né? Quando o Sabino estava de frente para o padre no debate, aí o padre está coberto de uma religião, né, católica romana, que tem um papa, que tem um sistema estruturado. Aí o cara fica mais prudente, que tem uma série de milhares de pessoas que seguem aquilo ali à risca, e não como o cristianismo que é totalmente espalhado, né? É cada um para um canto, é uma bagunça, cada um para um lado. E aí você vê que com o padre se procede de uma maneira diferente, né? Então, o que a gente precisa entender? Que tudo isso daí, todos esses debates, chegam a lugar nenhum. São umas bobeiras, algumas coisas até você aprende ali, né? Mas aí a pessoa se porta com arrogância e tal, e Deus vai deixando, vai dando corda, até uma hora que vai vir alguém que tenha um conhecimento legal e vai jogar aquelas arrogâncias dos falsos pregadores todas no chão, né? Mas como nós não precisamos ficar debatendo, e eu acho até hipocrisia de você perceber que os caras não vão para um debate quando se chega na questão do Apocalipse. Sabe como é que é o debate do tolo? Ele pega algumas coisas ali que ele achou, uns apetrechos errados da Bíblia, e fica debatendo, ele fica vivendo daquilo ali. Ele não vai debater toda a narrativa bíblica. O objetivo dele é destruir com aquela. Pegar aquelas bobeirinhas ali e ficar destruindo o evangelho. E muitos desses apanhados, às vezes, está totalmente teologicamente fora do esquadro. Mesmo o cara sendo um conhecedor do grego e do hebraico, o cara ainda consegue errar ali, né? Então, querem debater com esse tipo de pessoa? Debatem. Mas as coisas fundamentais do evangelho não vão discutir, né? Por exemplo, o Apocalipse é um livro que você não pode tirar nada e nem pôr nada nele. Vem discutir o Apocalipse, vai discutir as questões do Apocalipse. O Apocalipse ele precisa ser anunciado porque ele é a revelação final. As pessoas ficam presas nas mensagens do Antigo Testamento, sendo que o Apocalipse é uma revelação final, entende? Ele demonstra a complexidade de toda a narrativa do Antigo Testamento, tá? E aí você tem questões ali no Apocalipse que as pessoas precisam entender, né? Ficam aquele debate do lado dos cristãos. Ah, é pós-tribulacionista, é pré-tribulacionista? Cara, vai para o texto e olha o que o texto está dizendo. Não importa se é pré ou se é pós. É importante o que vai acontecer. A gente tem que focar no seguinte. Vocês podem escolher o que vocês acham. Se é pré ou se é pós. Na questão do Apocalipse, você tem algumas coisas que, para algumas pessoas, parece figura de linguagem, né? Mas quando você olha o texto, como foi apresentado aquilo, você descobre que aquilo ali é verdade absoluta. Vou dar um exemplo. Jesus voltará numa nuvem.
Como que um homem vai vir flutuando em uma nuvem? Se você analisar com a ótica humana, você vai achar que aquilo é impossível. Só que as coisas da Bíblia, elas não são no âmbito da razão. Você tem que entender isso, que a Bíblia ela não está trazendo um âmbito da razão. Porque senão ela não falaria de expulsão de demônio, ela não falaria de ressurreição, coisas que os judeus não acreditam, né? Então você tem ali um homem que virá nas nuvens. E você tem a confirmação de dois anjos que demonstram claramente que essa vinda nas nuvens é algo verdadeiro e literal. E isso está lá quando Jesus vai se despedir dos discípulos e uma nuvem vem e Jesus sobe nessa nuvem, sobe nos céus. E vem dois anjos testemunhando, né, que Jesus voltaria da mesma forma como foi. Então, nós cristãos, nós cremos no que as Escrituras mostram claramente. Nós cremos na Bíblia. E nós não temos vergonha de, às vezes, entender alguma coisa errada. Todo mundo pode entender um assunto de forma errada. Nesse assunto, nesse aspecto, não tem como você compreender errado. Porque dois anjos vieram testemunhar que Jesus voltaria da mesma forma que foi. Então, por que isso acontece? Porque se esses dois anjos não testemunhassem isso, a gente não tinha uma certeza se era literal ou não a volta de Cristo. Outra questão, essa volta de Cristo nas nuvens, ela tem um propósito. Quando você lê no Apocalipse, Jesus volta para destruir a besta e o falso profeta, né? O anticristo, ele vem para fazer essa destruição. Aí que está, quando Jesus está vindo, no mundo o caos já está operando. Tanto é que nos textos do Apocalipse, quando Jesus vai vir e ele vai lançar a besta e o falso profeta vivos no lago que arde com fogo e enxofre, que tem a especificação que é a segunda morte, né? Você tem muita revelação nesse texto. Por quê? Porque se o inferno é dito que o inferno, na Bíblia é dito que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Até um momento do entendimento, Satanás e seus anjos eram os únicos seres colocados ali dentro, e também os que não estiverem no livro da vida do Cordeiro após o julgamento também vão ser lançados, ou seja, pessoas humanas que vão receber uma condenação que não era para ser para elas, né? Mas vamos receber essa condenação, tá? Que estabelece-se como segunda morte. O texto é ótico, o Apocalipse nessa questão é uma coisa muito simples. Não precisa, qualquer cristão que leia aquilo ali, pelo Espírito Santo, há uma só fé e um só Espírito, ele vai entender que é verdade. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, porque o Apocalipse é um livro que está revelando. Então ele não pode ser um bicho de 7 cabeças, ele não pode ser um livro que traz tantas confusões, né? Vão haver coisas que você não vai entender, que podem não fazer sentido agora, mas quando estiverem acontecendo, você vai entender. Então você tem ali alguém que vai ser julgado para a segunda morte. A besta e o falso profeta serão lançados vivos. O que significa ser lançado vivo? Talvez, conjecturando, que eles fossem humanos. Eles estavam vivendo e eles são lançados num lugar que é a segunda morte. Entende? E como é que o cara vai passar para a segunda morte, o ser humano? Eles viveram uma vida aqui na Terra, morreram em pecado, vão ressuscitar para serem julgados e vão entrar e morrer para a segunda morte no lago de fogo que arde em enxofre, tá? Porque é a especificação de segunda morte ali. E quando Jesus vem, a besta e o falso profeta já estão marcando as pessoas. Já tem pessoas mortas e decapitadas por conta do testemunho. Vão ter pessoas que vão estar vivas, que vão ser transladadas no abrir e piscar de olhos, como Paulo diz. Ou seja, na vinda de Jesus nas nuvens, ela faz a conexão de textos de Paulo, né? Aí Paulo vai falar, os mortos no Senhor, presta atenção, os mortos no Senhor vão ressuscitar primeiro. Então, assim que Jesus vier,
a dica de Jesus foi: se vocês souberem que o Cristo está ali ou lá, não creiam, porque quando ele vier não vai ter dúvidas. Então é uma mensagem de esperança para que você, e uma mensagem para você ver que o Apocalipse está te direcionando a não a você não ficar enganado, porque vão haver sinais e prodígios para enganar as pessoas, e da parte de Deus ele quer que você não aceite esse tipo de crença, de seguir uma fé segundo a visão dos seus olhos. Ele quer que você entenda naquilo, que você aceite aquilo que Jesus falou. E o cristão com o Espírito Santo, ele tem essa questão. Porque vai ver muita gente crendo nos falsos profetas e você vai testemunhar: não, cara, isso está errado. Porque Jesus falou que nem todo olho verá, então não haverá dúvida. Quando ele vier, ele vai vir de uma forma extraordinária, nas nuvens, com os céus, né? Assim como foi visto lá pelo Estevão, né? Quando estava apedrejado, acho que é Estevão, viu os céus abertos, né? E o Filho do Homem à direita do Pai. Então, os céus vão se abrir de uma forma, os reinos dos céus serão abalados a ponto de se observar a vinda de Cristo. Vai ser uma coisa magnífica. Como testemunho do cumprimento de sua palavra, ele estará ali cumprindo uma profecia que ele mesmo criou. Quando todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Ué, mas como assim os soldados romanos vão ver? Ué, mas não vai ter gente ressuscitada? Pessoas que se converteram lá atrás, que na época de Cristo foram responsáveis pela sua morte, eles vão estar presentes ali, né? Então, o reino de Deus, Jesus virá e destruirá com o sopro de sua boca, lançando a besta e o falso profeta no lago de fogo que arde enxofre, né? Ali, naquele mesmo momento, ele vai amarrar Satanás por 1000 anos e se inaugura o milênio, que serão 1000 anos que possivelmente em Jerusalém Jesus vai estabelecer o seu reinado e vai reinar com os decapitados por conta dos testemunhos, né? Ou seja, pessoas que viram as outras aceitando a marca da besta, possivelmente isso, a marca na fronte, no braço, né? O número do seu nome, a imagem da besta, e tem 3 marcas ali que podem ser identificar como a besta. Então, ele vai estabelecer o milênio e a presença do mal vai ser arrancada, ou seja, a besta e o falso profeta que já estavam matando as pessoas, decapitando pessoas que testemunhavam contra esse sistema, vai ser eliminado, né? Então a vinda dele nas nuvens, literal, ela vem exclusivamente para esse momento. Não há uma vinda antes, não houve uma vinda na época do Vespasiano. Então, o Vespasiano, ele, segundo Jesus, quando vai falar da destruição do templo, Jesus falou que quando vir o abominável da iniquidade, ao qual profetizou Daniel, ele é o outro ser que é um cumprimento, que aconteceu no ano 70, né? Depois de Cristo. Ele é um outro ser que foi profetizado por uma profecia lá do passado. Então Jesus está mostrando ali exatamente a vinda desse homem quando é apresentado a destruição do templo, quando Jesus profetiza a destruição do templo. Aí Jesus ali também, ele dá um escape para aquele povo. Ele fala: os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em casa não volte para buscar nada, quem estiver na rua não volte para buscar nada, né? Ai das que estiverem grávidas, porque será muito ruim esse tempo para essas pessoas, né, especificamente, e que se a sua fuga não, que a fuga de vocês não se dê no inverno, porque vai ser mais doloroso ainda. Então Jesus vai dando uma série de informações acerca daquela destruição do templo. A narração está dentro desse enquadro, né? Então esse não é o Vespasiano, o cara que fez o Coliseu Romano, que ele também tinha um filho chamado Tito, né? Ele não é o cara que vai marcar com 666. Ele é uma outra profecia, tá? E depois vem o imperador Adriano no ano de 135, que parece que não é profetizado na Bíblia, que é o que expulsa os judeus de Jerusalém, muda o nome de Sião, né? Da Canaã bíblica, para Palestina, né? Filistia ou Palestina.
Então, aquela terra ali que você tem ali hoje, lá, a cúpula dourada de Israel, que ali era o Monte Moriá, aonde Abraão ia sacrificar Isaac, aí construíram esse templo, que hoje em dia aquela cúpula dourada é uma mesquita islâmica, porque o povo islâmico veio no ano de 638 com a expansão do islamismo e habitou ali, pois os judeus já tinham sido expulsos no ano de 135 pelo imperador Adriano. Aí o Império Otomano, o Império Turco, perdeu as suas propriedades na Palestina porque apoiaram o Bigodinho lá na Primeira Guerra Mundial. E a Liga das Nações, que com a Grã-Bretanha ali liderando, permitiu que os árabes viessem morar ali, né? Aí os judeus só vão retornar em 1918, com o Manifesto de Theodor Herzl, que acaba alimentando o desejo da comunidade judaica, né, de realmente trazer de volta os judeus para aquela terra, e ali é aquela confusão toda hoje em dia. Aí em 1945, final do Holocausto, que alguns judeus passaram, não foram todos, veio essa população, né, começou a vir a população que estava espalhada pelo mundo, eles ficaram sem terra, sofrendo em todo canto, e eles voltam para essa terra e em 1948 resolvem fundar o Estado de Israel dentro do lugar que já haviam árabes há muitos séculos. É, e aí é aquela questão, né, de direito de querer a terra de volta e tal. E aí tem essas primeira guerra aí, árabe-judaica e todas essas questões das Nações Unidas, aí os Estados Unidos apoiando Israel e tal. Essa é a bagunça toda que vocês veem aí. Então, essa questão, quando Jesus vier, Paulo diz: os que estão mortos no Senhor ressuscitam primeiro, né? Eles ganham vida. Né? Os decapitados por conta do testemunho, eles revivem também. Esses vão reinar o milênio com Cristo lá, serão reis e sacerdotes. O texto de Apocalipse é bem claro. Então, os que morreram no Senhor ressuscitam. Não sei se é de todas as épocas, ou se é especificamente daquela época, porque diz que os demais mortos não ressuscitam, só aqueles. E os que estiverem vivos naquele momento da vinda de Cristo serão transformados. Eles guardaram a esperança, eles fugiram, eles deram o jeito deles, não aceitaram a marca. Eles vão ser transformados e juntos subirão até as nuvens para estar para sempre com o Senhor. Esse é o texto que vocês vão ler lá de forma simples. O Apocalipse está simplesmente mostrando, é pré, é pós, é durante. Jesus vem durante a tribulação. Ele vem quando pessoas já estão sendo mortas e quando pessoas já estão vivendo a sua marquinha lá, né? A marca da besta, pessoas vão estar vivendo tranquilamente, porque só vão poder comprar e vender quem tem aquela marca. Então, essas pessoas que estão com a marca, elas estão vivendo tranquilo. Elas simplesmente se sujeitaram a uma adoração que a Bíblia fala que é perdição. Elas simplesmente não quiseram ter a paciência ou não quiseram ser perseguidas, não quiseram sofrer nada e aceitaram a marca da besta. Infelizmente, vão estar perdidas, né? Agora, quanto a ter algum tipo de salvação para quem tem a marca da besta, aí fica difícil de entender o texto. Não parece ter, né? Porque aquela marca parece conectar elas aos seres das trevas mesmo, né? Mas aí vai estar a besta, o falso profeta lançado no lago de fogo, Satanás preso por 1000 anos e pessoas com aquela tatuagem horrível no braço, na testa, que não vai servir para nada, porque o sistema está acabando ali. O sistema da besta irá acabar, né? Destruiu ali. Aí, só que a besta e o falso profeta vão ser lançados, eles são os líderes, né? Agora, depois tem que ver a batalha que vai ser para aquele outro sistema, que o sistema talvez vai ser desintegrado. Mas o que vai acontecer é que Jesus vai estar reinando em Jerusalém, e de ano em ano essas populações que ficaram vivas, né, com a marca da besta, vão ter que ir lá adorar em Jerusalém, de ano em ano, né? Se não adorar, as pragas vão vir sobre essa região, né, que não foi. E talvez os que subiram transladados e os mortos que ressuscitaram também irão reinar com Cristo, devem ressuscitar para reinar com Cristo no milênio. Sobre essas pessoas que vão reinar com Cristo, a segunda morte já não tem mais poder. Ou seja, não há mais condenação para eles, nenhuma condenação há para estar em Cristo Jesus. Então, esses que ressuscitaram, que passaram por aquilo, vão reinar 1000 anos com Cristo, não vão passar pela segunda morte. Simples assim. Não irão, pelo menos é o que o texto fala lá dos decapitados, que reviverão, né? Não passam, a segunda morte não tem poder sobre eles mais. Eles já passaram pelo aquilo. Então, é isso que o texto tem de óbvio.
E quando Jesus vinha expulsando demônios, eu vejo um montão de gente tentando adaptar aquilo ao Império Romano. Cara, é surreal, porque Jesus dá autoridade no nome dele para 72 pessoas expulsarem demônios. Jesus cura uma mulher encurvada, no Lucas 13:10, que estava há 18 anos encurvada, corcunda. E o texto é bem claro, Lucas era médico, ele deve extrair essas informações de Mateus Levi, né, que foi discípulo. E ali ele fala que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, andava encurvada. Jesus cura ela no sábado, os fariseus ficam irados, né? Aí Jesus mostra para eles que ele no sábado também dava água para o boi beber, que estavam sendo hipócritas, né? Não convinha soltar dessa prisão, aí Jesus fala a declaração ali. Não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Aí você tem, ali você tem espírito de enfermidade causando doenças, que a gente nem sabia que existia isso dessa forma. É uma revelação. Aí você tem demônios que Jesus fala, espírito mudo e surdo, sai dele. Aí você tem uma série de problemas de saúde vinculado a espírito, não que todos sejam, tá? Especificamente alguns aparentemente eram. Crianças desde pequenininho convulsionando, tendo tendências suicidas, como aquela criança que o próprio pai fala, ajuda-me, ajuda-me. Isso está acontecendo desde a infância, o demônio joga ele na água e no fogo para matar. Então Jesus está estabelecendo uma coisa que os judeus não sabiam. Os judeus eram exorcistas ambulantes. Quando Jesus foi criticado, disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, o maioral dos demônios, uma crença que os judeus tinham, porque eles também faziam isso. Tanto que Jesus fala assim, se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Ou seja, como que os seus filhos de vocês estão fazendo as libertações? Porque vocês estão me acusando de algo que está sendo visto aí diante de vocês, né? Como se Jesus falasse assim. E qual é o nome que o filho de vocês usa? Aí Jesus fala assim, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Então, a gente debate muita coisa aí, fica brigando, e uma série de valores espirituais claramente, nitidamente sendo explicados na Bíblia. Nós temos situações no mundo, hoje em dia, né, eu que sou bombeiro civil, eu vejo situações absurdas, que a ignorância humana, ela chega a um ponto do surreal. A vida humana não está valendo nada. Nós tivemos a questão lá da Lei Lucas, né? Que é uma criança que morreu engasgada, se eu não me engano, com um cachorro, um hambúrguer, numa escola e ninguém sabia prestar os primeiros socorros. Não sabia fazer uma manobra de desengasgo, não sabia fazer uma reanimação cardiopulmonar, né? E ali a criança morreu e criou-se aquela lei, que não funciona, porque está só no papel. Há poucos dias morreu uma criança engasgada com uma uva. Então, tipo assim, a humanidade está sofrendo porque as pessoas não ligam, porque as pessoas estão nem aí com a situação, porque a cultura prevencionista nesse país é abandonada. Esses dias tem um vídeo que é uma lavanderia, né? O pai, inútil, de cabeça, né? Cabeça vazia, colocou a criança dentro da máquina de lavar, essa máquina industrial, fechou a porta para brincar com a criança. O cara fez uma doideira, não passava na cabeça dele que a criança ia sofrer. Quando ele fechou, a máquina começou a entrar em uso automaticamente. Jogou no ar, o sabão, sei lá, começou o processo, aquela criança rodando lá dentro. Aí eu fui nos comentários e falei, cara, tinha que ter um botão de pânico aí, um botão de desativação dessa máquina. E as pessoas criticavam sem saber que esse botão existe. Olha que coisa louca. O botão existe Eu trabalho todo dia com isso, eu vejo esse botão do pânico. É um botão de emergência, né? Que você bate nele e desarma todo o quadro de energia. Então, todo o equipamento energizado, ele precisa ter... Os engenheiros precisam pensar que vai haver alguém tão idiota que pode fazer uma coisa inesperada. Aí você tem pessoas presas na escada rolante, a pessoa prende a cabeça na escada rolante, porque o cara faz a escada rolante muito perto da parede e ele não se liga que alguém pode ficar preso ali. Então, é uma série de coisas que a engenharia precisa pensar, o arquiteto precisa desenhar de forma correta para não causar acidente. Porque o espaço entre a escada rolante do shopping, no espacinho que deixou, a mulher escorou ali na parte de cima, e a escada rolante puxou ela e jogou ela lá embaixo. Ou seja,
qualquer gente, qualquer pessoa poderia imaginar que aquilo poderia acontecer. Você está num shopping, uma população flutuante enorme. Você achar que uma hora ou outra uma criança ou até um adulto não vai fazer aquilo, então nós temos que andar com prudência e raciocinar sobre a população, o que pode dar errado para a gente tomar providências cabíveis para prevenir um acidente. Então você vê que a humanidade por si só, ela não se preocupa muito com esse tipo de valores, né? Porque nós vivemos em um sistema que quem não está em Cristo, ele já praticamente está sob o domínio do mal. A pessoa não consegue enxergar, parece que essas questões ficam meio que invisível na mente da pessoa, sabe? Por fatalidade, outro dia também um rapaz num restaurante, enquanto ele foi pagar a conta, o filho estava brincando, e o filho sai do restaurante e é imediatamente atropelado, porque havia uma passagem de carro. Então, tipo assim, você imaginar que dentro do restaurante tua criança está segura. Tem gente que deixa os filhos esparramados. Tem gente que bota o filho de 10 para levar o de 6 para a creche. Qual a proteção que um filho de 10, de 11 anos, uma criança vai dar para uma outra criança menor? Nenhuma. Então, as pessoas elas são desleixadas e a Bíblia manda, enquanto a Bíblia manda a gente ser prudente como uma serpente, as pessoas são assim, relaxadas. E depois vão chorar amargamente porque não foram prudentes. Você é prudente, leva o seu filho na escola. Só você busca o seu filho na escola. Para não acontecer de alguém querer pegar teu filho na escola. Pessoas, às vezes, com raiva de você, vai querer descontar no seu filho. Pessoa com inveja de você vai querer descontar na tua família. Então, se a gente seguisse a prudência que deve ser seguido, muita gente estaria viva hoje em dia, né? E aqui o Evangelho vai falar de questões, valores espirituais que as pessoas precisam aprender para orar pela sua família, para proteger a sua família dessas questões, para conseguir entender o que é espiritual, o que é problemas físicos, até mesmo para orar, para Deus tomar a mão dos médicos. Quantas pessoas aí estão fingindo que são médicos? Esses dias o cara foi fazer um procedimento estético e morreu. Morreu porque alguém lá não entendia bem da situação, colocou uma proteína no rosto dele e o cara faleceu. Nós estamos cercados de gente desse tipo. Pessoas que querem ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Querem ganhar dinheiro. Não vou falar especificamente desse caso, mas foi o caso que aconteceu a morte. Às vezes a pessoa até tem a formação e às vezes alguma coisa desandou ali, né, no processo de não se entender ali, de não se respeitar uma alergia. Eu não sei como é que foi também o processo, mas eu só sei que o cara perdeu a vida dele. Ele acabou perdendo a vida por conta de uma substância que ele ia botar para melhorar um pouco o rosto, né? Aí as pessoas vão falar, morreu por causa da vaidade. Isso não importa, isso aí cada pessoa, ela vive da forma que ela quer, e ela foi lá confiando num profissional, né? E numa proteína, um negócio que poderia melhorar um pouquinho, né, a autoestima dela. Então, o que se espera de um profissional é que tenha um mínimo de cuidados, né? Mas ali aí, então, a menina não sei se foi presa, não sei como é que é o lance, que eu também não estou aqui para julgar ninguém, mas pode ter acontecido uma dosagem errada, uma forma de injetar errada, um processo de reação alérgica. Também a gente não sabe como é que foi feita a questão, porque há questões de cirurgias plásticas que às vezes o cirurgião é acusado, mas quando você vai ver, o paciente não seguiu nenhuma recomendação médica. Entende? A pessoa faz a cirurgia e acha que pode continuar vivendo da forma que é, comendo a comida que come, não tomando os medicamentos no horário certo. Aí depois quem vai receber essa bronca lá, quando a infecção toma conta, é o cara que fez a cirurgia. Então eu estou aqui conversando, sem acusar ninguém, mas mostrando como que o mundo né? É onde às vezes você vê alguém sendo responsabilizado, quando na verdade não é bem assim a história. Você tem que ouvir os dois lados. Você tem que ouvir e procurar especialistas para falar daquele assunto, para a gente não condenar as pessoas de forma errada, né? Então o mundo já passa por esse processo todo, essa dificuldade toda. E a Bíblia fala, seja prudente como uma serpente. Serpente, ela não vacila. Ela está sempre atenta, ela experimenta o ar, ela é astuta.
ela é astuta para sua proteção, ela não é astuta para fazer um ataque. A serpente ela até foge de um ataque, ela é prudente para poder se proteger, ela é prudente para poder fugir, né? No momento que ela tiver escapar pela sua vida, ela vive num lugar hostil a ela. E que Jesus está falando que você vive num mundo hostil, que um príncipe desse mundo é Satanás. Ele foi julgado, mas ele está aí. Ele vai ser amarrado durante 1000 anos na época do milênio, mas por enquanto ele está aí. Então você tem que entender que vocês estão num ambiente hostil. E você, num ambiente hostil, tem que ser prudente com quem você bota dentro da sua casa, com quem você deixa os seus filhos, com quem aquele parente está rindo para você, mas tem pensamentos malignos, pensamentos sexuais escondidos. Então você tem que ser prudente com a sua família. Porque se você der mole, você vai colocar seus filhos em risco, em traumas perpétuos, traumas permanentes e até a morte, né? Então, gente, vamos assimilar as coisas de forma correta.